A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Quem vos fala é o pastor João, em Cristo Jesus. Mais uma vez, estamos aqui porque amamos a obra do Senhor, nosso Deus e Pai. Toda honra e toda glória seja dado a Ele, pois é o único Deus sobre a terra. Bem, querido e amados irmãos, eu vejo muito e vi muitas controvérsias sobre um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você que esteja me assistindo aí, talvez você seja daquele que se diz pentecostal, como eu sou e creio. Creio em todos os dons espirituais. O dom da cura, o dom de profetizar a profecia. Creio em revelações, que Deus fala sim com seu povo. Lá no livro de Jó está escrito que Deus fala com o homem de várias maneiras, por figuras, em sonhos, em diversas formas Deus fala com o homem. Até mesmo em sonho vem para atemorizar o coração do homem, para que ele se desvie do mal. Então há muitas formas de Deus falar. Como eu disse, Deus pode falar, e principalmente pela sua palavra. Na palavra dele, na profecia dele, nos exorta, nos ensina e nos corrige, como está na Escritura. Que toda a Bíblia, toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada para ensinar, corrigir e exortar a nossa vida. Há muitas linhas teológicas: tradicional, pentecostal, neopentecostal. E eu creio que nessa linhagem tenha os dons, ao qual eu creio nos dons. Dom de línguas, falar novas línguas. Muitos contestam, principalmente a Igreja Reformada, sobre essa doutrina. Mas está escrito que quando o homem fala em mistério, fala com Deus. Ninguém sabe, a não ser o próprio Deus. Então não é a língua dos homens, como a Igreja Reformada tem ensinado aí. Não entra o mérito aqui. O que eu quero falar nesse dia de hoje para você, que se diz pentecostal, que se diz um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, e que quer ver o fogo cair, como eu vejo sempre alguns pregando. Fazem até mesmo convenções do fogo, convenções do Espírito Santo, e intitulam-se muitas das vezes homens cheios do Espírito Santo. Por isso eu trouxe esse pequeno estudo para nós. Um homem cheio do Espírito Santo. O que é um homem cheio do Espírito Santo? O que é uma mulher cheia do Espírito Santo? O que é um jovem cheio do Espírito Santo? É sobre isso que nós vamos falar. Porque na verdade eu sou pentecostal. Como eu disse, eu creio em todos os dons. Dom de profetizar, dom de falar em língua, dom de cura. Eu creio nos dons. E muitos subjugam sobre isso. Um homem que tem os dons, ele é cheio do Espírito Santo. Um homem que tem os dons de curar, um homem que tem os dons de interpretar línguas, um homem que fala em mistério ou em línguas, um homem que pula, geralmente falam que estão cheios do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos meditar então. O que é um homem cheio do Espírito Santo? Eu creio em tudo isso que falei, em línguas, em curas, em maravilhas, mas um homem cheio dos dons não quer dizer que ele está cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo é cheio do ser do Espírito Santo, que é uma pessoa, digamos assim, para você entender. Cheio dos dons é um dom gratuito que Deus deu para você. Por isso que o apóstolo Paulo ensina nós a buscarmos os dons. Mas o melhor dom é o de profetizar. De ficar falando em mistério, entregando a profecia, não. O melhor dom é de pregar a palavra.
profetizar dentro das Escrituras aquilo que está escrito. E com isso eu vou deixar para você nesse início de fala, em Efésios capítulo 5, verso 17 até o 20. Diz bem assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Primeiro diz para nós não sermos insensatos e entender, qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que todos os homens venham ao conhecimento, e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Aí, como saindo um pouquinho da linhagem, da linha de raciocínio, aí que entra aquela passagem que eu não creio a pessoa está predestinado. O calvinismo eu não acredito por causa disso, porque Deus deseja, Deus quer que todo homem venha ao conhecimento, da verdade e seja salvo. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade e seja salvo. Aqui em Efésios 5, 17 diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento, se arrependam e sejam salvos. Verso 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encheis do dom? Não. Enchei-vos do ser, da pessoa do Espírito Santo. Jesus mesmo disse para nós, na sua palavra, ele vem e bate na porta. Ele bate na porta. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear com você. Da mesma forma é o Espírito Santo, ao qual quando Jesus subiu, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu vou voltar para o Pai, eu vou para o céu, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vou rogar ao Pai que mande o Consolador, que é o Espírito Santo. E com certeza Jesus o mandou quando subiu. Tanto que está escrito que nós não devemos não resistir ao Espírito Santo. Porque da mesma forma que Jesus bate na porta e quer entrar e quer fazer morada, o Espírito Santo da mesma forma faz. A palavra diz que eu e que vocês somos o templo do Espírito Santo. Diz a palavra que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não está lá naquele quadrado, naquela casa de oração, naquele grande barracão, naquele templo do Salomão. Deus não está lá naquele quadrado. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vós sois o templo do Espírito Santo. É isso que diz a Escritura. Então ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, da pessoa, do ser, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós cremos na Trindade, pela sua palavra que está escrita, e vemos conhecer por fé que isto é assim e que é assim. Assim como nós somos alma, corpo e espírito, da mesma forma há Deus, só no mesmo entendimento, no mesmo sentido. São mistérios de Deus, que talvez não venha a tua compreensão humana, e nem a minha, mas há essa parte que devemos estudar e entender. Vamos lá. Mas não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos da pessoa do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dando graça, e tudo que fizer por palavra ou em ações, é no nome de Jesus. Se nós praticarmos isso, nós seremos cheios da pessoa do Espírito Santo, ao qual vai nos convencer do nosso pecado, nos corrigir, nos ensinar, nos exortar, e vai nos dar sabedoria do céu. É isso que ensina. Eu também quero falar com você nesse momento de alguns homens, algumas pessoas que estão imortalizadas na Escritura, que foram cheios do Espírito Santo. Como eu disse, ser cheio do Espírito Santo é estar andando com ele dentro do seu coração, dentro de si. A pessoa do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo
Muitas pessoas estão até mesmo dentro de uma casa de oração, muitas pessoas estão dentro de uma igreja, e eles receberam o dom do Espírito Santo. Eles pediram, e Deus, na sua misericórdia, o Pai, agradou dar, e deu o dom da cura, deu o dom de falar em mistérios, deu o dom de maravilhas. Com tudo isso, esses dons, eles não podem te trazer salvação. São dons, é do Senhor. Ele simplesmente deu para você fazer a obra. Quando os apóstolos, certo dia, voltaram a Jesus, estavam espantados com o que estava acontecendo, que eles estavam orando, as pessoas estavam sendo curadas, as pessoas estavam sendo, como se diz, libertas dos demônios. Eles chegaram e disseram: Jesus, Senhor, até os demônios nos obedecem. Eles estavam maravilhados com aquele dom que ele estava. Mas Jesus falou: não vos alegrei por isso. Não fiquem alegres por isso, porque os demônios estão obedecendo a vocês. Não fiquem alegres porque os enfermos são curados, as maravilhas estão acontecendo. Não. Alegrei-vos, por vossos nomes está escrito no céu, no livro da vida. Alegreis por isso, porque vocês estão salvos, se permanecerem. Então isso é para você ver que os dons não salvam, não traz salvação, é sinais. Nós podemos ver, eu sempre falo sobre esse texto porque ele é bem atual, e no momento que nós vivemos de falsas profecias, falsos apóstolos e enganadores, eu uso muito o capítulo 7 de Mateus 22. Aqueles que tinham os dons, tinha o poder, tinha autoridade até mesmo do nome de Jesus, eles tinham o dom, manifestava-se o dons nele, lá no capítulo 7, 22 de Mateus. O qual Jesus nem conhece eles, mas eles usavam o quê? O nome de Jesus. E com o nome de Jesus atuava-se o que? Os dons espirituais. Eles chegaram a Jesus e disseram: Senhor, por que eu estou lá no inferno e agora no dia do juízo estou aqui perante o Senhor e vou ser condenado? Senhor, lá eu expulsei demônio, lá eu fiz milagres, lá eu fiz maravilhas. Então se atuava os dons do Espírito, mas eles não tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito do falso profeta. Tanto que Jesus então fala para eles: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. A sentença. Por isso que eu digo que um homem cheio do Espírito Santo, ele vai estar ali na situação de servo e obediente à palavra de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo não só atua com os dons espirituais, como vive a prática dos ensinamentos e das doutrinas de Cristo, em ser sadio na fé, prospera em tudo que faz. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem o benefício de Deus, mas por ele estar cheio do Espírito Santo, usar do poder que está nele, que Deus o permitiu e deu a ele, a cada um de nós, não nos isenta, de nós que estamos cheios do Espírito Santo, de passar provações. Eu posso estar cheio do Espírito Santo, você pode estar cheio do Espírito Santo, você pode estar com todos os dons do Espírito Santo: dom de curar, dom de maravilha, dom de profetizar. Você pode ter tudo isso. Mesmo que você tenha tudo isso, dom de profetizar, dom de pregar, dom de revelação, você não está isento de ser perseguido. Você não está isento de ficar doente. Você não está isento de chegar a uma posição de ficar desempregado e passar necessidades. Nós não estamos isentos, como diz o Hernandes Dias Lopes. Nós não estamos, o cristão, mesmo que cheio do Espírito Santo, não está isento de bala perdida, não está isento de assaltos. Nós podemos ver pelas Escrituras o bom samaritano que socorreu aquele homem. Nós podemos ver Timóteo que tinha enfermidade. Nós podemos ver
Isaac, na sua velhice, estava cego praticamente, não via nada. E muitos outros ficariam, digamos, horas falando de tantas coisas que aconteceram na vida de homens de Deus. Homens como Elias, que entrou em parafuso, abalou seu psicológico. Ele que tinha um particular com Deus. Elias, o homem do fogo. Então nós vemos que mesmo que nós estejamos cheios do Espírito Santo, nós não estamos imunes de passar provações. Vejam bem, a leitura que eu vou fazer para vocês. A seguir vocês vão perceber o que acontece. Exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11. Barnabé. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos. Um homem cheio do Espírito Santo vai sempre ser corajoso. A palavra diz que os tímidos, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Lembra aquela passagem de Gideão? Que Deus mandou que os covardes voltassem embora para casa? Voltaram 22 mil homens? Em Apocalipse também nos relata, da mesma forma, o que aconteceu quando foi chamada para a grande batalha de Gideão, ao qual só Deus usou 300 homens. De 32 mil, 22 mil, e foi sobre 300 homens. Então, aqui diz que em 23 de capítulo 11 de Atos, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. 24. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aqui ele tinha o dom da fé. Aqui ele estava cheio do Espírito Santo, e não dos dons do Espírito Santo. Mas tinha uma parte que diz da fé. Pois sem fé, diz as Escrituras, que é impossível agradar a Deus. E uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. 25. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. Então aqui nós estamos vendo um homem cheio do Espírito Santo. Aqui não fala dos dons do Espírito Santo, mas cheio do Espírito, do próprio ser. É melhor ter o ser do Espírito Santo do que ter os dons. É melhor ter o próprio Jesus, o próprio Deus em você, do que ter os dons de Deus. Entendeu? Então, qual o princípio da sabedoria de tudo isso? É conhecer a Deus, obedecer seus estatutos e querer que Ele faça morada em você. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo. Isso é ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Isso é ser um jovem, um ancião cheio do Espírito Santo. Um homem que tem coragem, um homem que tem fé, um homem que acredita na Escritura. Diz a palavra que nós cremos por fé, que o nosso Deus é um Deus invisível. Vamos lá, nós vemos outro homem aqui, que nós podemos ver também cheio do Espírito Santo, e tanto que a palavra confirma isso, como confirmou de Barnabé. O homem cheio do Espírito Santo, que tinha coragem, era corajoso, Barnabé. Agora nós vamos ver Estevão. Estevão, a Bíblia diz sobre Estevão. Olha só o que diz, Atos capítulo 6, verso 5. E tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procório, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Aqui houve a eleição e o chamado. E como eu disse, o que me chama a atenção foi o jovem Estevão. Vocês podem observar e ler na história o que Estevão, cheio do Espírito Santo,
ele fez na obra do Senhor. Quando Estevão foi, na verdade, levado e preso para depor, ele pregou aos tribunos, ele pregou ao governador, ele citou a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Por isso que diz o apóstolo Paulo, para eu e você buscar o melhor dom, é o de profetizar. Então Estevão estava ali e pregou a palavra, de Gênesis a Apocalipse, aos anciões, aos falsos judeus, aos falsos mestres. E diz a palavra que eles rangiam os dentes, ao ponto que Estevão chegou a olhar para os céus e ver os céus abertos, e Jesus à destra, à direita de Deus, em pé. E ali diz a Escritura que então Estevão, cheio do Espírito Santo, aí ele pediu ao Senhor que não imputasse aquele pecado a eles, que perdoasse eles. Então ele estava cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo ele viu Jesus em pé para recebê-lo quando foi apedrejado. Aqui está um homem cheio do Espírito Santo, pronto a morrer, como morreu Estevão apedrejado, pregando a palavra de Deus. Como eu disse, mesmo que nós estejamos cheios do Espírito Santo, mesmo que você esteja cheio do Espírito Santo, você não estará ausente de ser assaltado, de ser perseguido, de até ser morto, de até ser assassinado, como foi o jovem Estevão, foi assassinado com pedradas. Ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor Jesus. Mesmo assim, o próprio Deus habitando nele, ele falando no reino dos céus, ele foi assassinado. Possa você entender, e eu, que nesse mundo moderno de falsos profetas, te ensina que você não pode passar essas afrontas, que tudo vem do diabo. Pode até ser e é que venha do diabo, mas como eu disse, Deus vai permitir que eu e que você sejamos provados na fidelidade, porque Deus não olha como eu olho, não olha como você olha. Deus vê o nosso corpo imortal, Deus vê nós em outra dimensão, não essa, a da carne. Então, como disse o apóstolo Paulo, se viver é maravilhoso, morrer é muito mais lucro. Melhor estar com o Senhor do que estar aqui. E isso é verdade para aqueles que amam a volta do Senhor Jesus, como você ama, como eu amo. E não vejo a hora de encontrar o meu Senhor. Por quê? Porque eu me entristeço. Porque, como disse também, usando a fala do apóstolo Paulo, por quê? Porque nós não se alegramos desse corpo. O apóstolo Paulo fala assim: pois bem, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer, que é o bem. Eu queria ficar 24 horas orando, eu queria ficar 24 horas na presença do Senhor, eu queria ficar 24 horas só falando da obra, mas eu tinha meus afazeres, eu tinha minhas necessidades físicas, eu tinha meus maus pensamentos, a minha boca fala coisas torpes, o meu entendimento é corrompido. Ele fala isto: o que eu quero fazer, quando eu quero fazer o bem eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu faço, que é o mal. Ai de mim, miserável homem que sou. Aí vem o conforto do Espírito Santo, do homem cheio do Espírito Santo, que ele daí reconhece, e o Espírito Santo fala com ele, ele fala: opa, mas eu dou graça em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que pode me salvar, porque ele já morreu e pagou a conta dos meus pecados. Paulo, ali cheio do Espírito Santo, fala da mesma forma. Então, um homem cheio do Espírito Santo também não quer dizer que ele vai estar como santo sem cometer pecados. Ao contrário, nós moramos num corpo corrompido, numa carne, num homem caído, ao qual o Senhor Jesus morreu para desfazer essa obra e o desfará. A palavra diz que, na verdade, o corpo já está morto, está condenado, está morto. Mas nós vivemos pela fé na restauração de Cristo Jesus, que nos comprou e nos lavou com o seu sangue. O corpo, na verdade, está morto.
Mas o Espírito vive por causa da justificação que recebemos de Cristo Jesus, porque nós aceitamos o convite que Ele nos fez, nós acreditamos e temos fé naquilo que Ele nos ensinou. Então agora nós tomamos posse da nossa coroa, posse da nossa vitória. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo, e tomando posse da nossa vitória, obedecendo os ensinamentos, as doutrinas do Senhor Jesus, o qual nos ensina como proceder, como andar. Eu sempre cito e ensino aos irmãos que tem pastores que ficam indicando livros. Indica livro dele, que ele contou a história da vida dele. Indica livro que ele fez lá, ele pegou um tema do anjo caído e lá ele expressa sobre os anjos. Aí ele expressa lá a história de José, o vencedor. Eles pegam versículos da palavra de Deus, eles editam livros com 100, 200, 300 folhas e recomendam ler esse livro. É maravilhoso. Eu te recomendo um só livro: as Escrituras Sagradas, a fonte da vida. Eu não recomendo livro para ninguém. Aliás, se você não conhece as Escrituras, vá ler as Escrituras. Deixa o livro de pastores para lá. Eles querem vender livros, eles querem ganhar o dinheiro deles, eles estão criando império. Não, deixa eles para lá. Vá ler as Escrituras. Compre uma boa Bíblia, uma Bíblia, de tradução eloquente, correta, porque até isso está mudando. Então aqui nós vemos Estevão, Barnabé, homens cheios do Espírito Santo de Deus. E com isso nós podemos tirar muitas lições, porque nessa ideia da igreja moderna de um povo triunfante, que só vence, que só prospera, e sem engano e mentira, engodo de Satanás, usando mercenários, falsos pastores. Eu sempre digo e creio em todos os dons, como disse no princípio dessa fala. Eu creio que o Senhor cura. Já vi curas. Eu fui curado. Eu já vi curas de homens cancerosos, desenganados dos médicos, podres numa cama, num sofá na verdade, e o Senhor restaurou sua vida. Ficaria aqui horas contando os milagres, mas em toda essa palavra eu digo para você que cura não salva ninguém. Ainda que o Senhor cure você, cure eu, como curou essas pessoas que eu conheci. Umas pessoas dessas que eu conheci, Deus curou e ela depois se desviou e morreu. Se salvou? Não sei, creio que não, porque morreu desviada. Não sou juiz, mas vou pela palavra. Como disse Jesus, não estou aqui para julgar. Tem quem julgue, a palavra. E se a palavra diz que se morrer nos nossos pecados, estamos condenados. Então, creio que muitos que morreram, que foram curados e que são curados, morrem desviados, não foram salvos. Então, quer dizer, mesmo que você seja curado de um câncer, de uma enfermidade incurável, Deus pode te curar. Mas da mesma forma, ainda você vai morrer, talvez de outra enfermidade. Isso é proveniente da vida do homem caído. Isso não tem como não livrar. O homem nasce uma vez e depois morre, e depois da morte haverá os julgamentos. O julgamento de cada um de nós que nascemos e morremos. Então aqui nós podemos ver que na verdade a cura, os dons espirituais, os dons que Deus nos dá, não nos salva. Mas o que nos salva é ser cheio do Espírito Santo, reconhecer que somos pecadores, e como está escrito, todos os dias nós observarmos os nossos pecados e se humilharmos debaixo da potente mão do Senhor. Está escrito: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. Então eu e você, por mais que somos convertidos, por mais que nós se convertemos, recebemos o convite de Jesus, se batizamos, estamos numa igreja, não quer dizer que você não vai pecar, não quer dizer que você não vai ter afrontas, mas se você é cheio do Espírito Santo, então você vai ter o que? No seu coração, o mesmo daquilo que Jesus teve para conosco, o amor, vai operar em você. Você vai perdoar as pessoas com facilidade, e você tem que fazê-lo, com sua família.
com seu vizinho. Você vai ter que orar para aquele que persegue você, porque aquele que persegue você, às vezes, talvez não conheça a verdade, está sendo um vaso de Satanás. Você vai ter que orar por ele, para que Deus, assim, então, repreenda aquele demônio que está usando ele. É assim que funciona. É claro que tem religiosos dentro da igreja, como tinha no tempo de Jesus, que Jesus chegou a citar aqueles que se diziam conhecer o pai Abraão, a Deus e filhos do diabo. É claro que vai ter, e sempre terá. Mas sempre terá aquele que vai te perseguir sem o conhecimento, sendo usado por espíritos enganadores. Então a palavra recomenda a mim e a você: orai pelo vosso adversário. É esquecida. Orai para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Pagai, como disse Jesus, no passado era assim: olho por olho, dente por dente. Agora ele fala ao contrário: orai por aquele que vos persegue. Então, se você faz isso e perdoa com facilidade, se tornou como uma criança. Jesus pôs uma criancinha no meio dos apóstolos, ao qual eles estavam tentando impedir que chegasse, e fez ali uma figuração explicando para eles: olha, aqui está uma criança. Se vocês não se tornar como uma criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. No sentido que ele está cheio do Espírito, como Jesus estava ali, sabendo que nós estávamos julgados e condenados para a eternidade. Ele estava dando a vida dele por aquelas pessoas que ali estavam, os que aí haviam de nascer. Ele estava dando a vida dele pelo amor, para que fossem salvos. Assim ele disse: se aquele que não se tornar como uma criança, não herdará o reino dos céus. E vocês podem observar quando uma criança briga, ou ali faz aquelas confusõezinhas. Dali 2 minutos eles estão brincando e sorrindo alegre, como se nada tivesse acontecido. O reino dos céus, como diz, do reino dos céus são as crianças. Disse bem Jesus. Jesus falou isso, que de tais é o reino dos céus. E se nós não se tornarmos como uma criança, nós não herdaremos o reino dos céus. Vamos lá. Eu até falei um pouquinho sobre Estevão, e está aqui em Atos capítulo 7, de 55 a 60. Olha só, um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E eis que então disse Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que ali estava sendo julgado, subjugado, e depois foi apedrejado e morto. Disse ele: eis que vejo os céus abertos. Será que você consegue ver os céus abertos? Será que eu consigo ver? Pela fé. Aliás, aqui foi literal a visão que ele teve. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Quando ele pregava e citava toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, então olha só o que diz: mas eles, os religiosos, esses religiosos é o que estavam lá dentro da igreja, é o que estava lá dentro do templo. Eles falavam de Deus, eles conheciam os 10 mandamentos, eles conheciam a lei, eles guardavam o sábado. Eram aqueles que professavam a fé, como sempre uso também o versículo de capítulo 1 de Tito, verso 16. Mas olha só o que está escrito: mas eles gritavam com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram-se unanimemente contra ele. Então aqueles religiosos que confessavam que vinham de Abraão, que guardavam os 10 mandamentos, que guardavam a lei, quando eles ouviram Estevão pregar, cheio do Espírito Santo, não cheio dos dons, cheio do Espírito, do ser, da pessoa do Espírito Santo, diz então que mas eles gritaram com grande voz, começaram a gritar, tamparam seus ouvidos para não ouvir o verdadeiro evangelho, enquanto que Estevão tinha pregado e agora tinha uma visão, o céu se abriu, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Se arremeteram sobre ele, todos contra ele, diz a Escritura. Então aqui dá para você ver que um cristão cheio do Espírito Santo, cheio dos dons espirituais, não está isento que as pessoas venham te agredir fisicamente. O cristão, o crente, não está isento de bala perdida,
de ser caluniado, de levantar mentiras, calúnias, de ser perseguido pela sociedade, principalmente dos ímpios, ou até mesmo até mais daqueles que estão dentro da igreja. Os falsos cristãos, os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos pastores, os mercenários que estão destruindo a igreja de Cristo e expulsando da cidade, apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas capas aos seus pés. E um jovem chamado Saulo, que era Paulo na verdade, que mostra que quando Estevão foi morto, ainda não havia conversão do apóstolo Paulo. Nesse texto é muito forte, muito triste, ao mesmo tempo alegre, porque a nossa esperança está no Senhor. E Estevão tinha essa fé e era cheio do ser do Espírito Santo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mesmo na hora de ser apedrejado, Estevão invocava. Estava sendo assassinado com pedradas na cabeça, no seu corpo. Naquele momento de muita angústia, eu creio das dores, e invocava ao Senhor e dizia: Senhor, recebe. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu, adormeceu. Com toda aquela agressão dos religiosos, daqueles que diziam que conhecia Deus, que guardavam o sábado, que estavam no templo, aqueles religiosos ao apedrejaram. E contudo, Estevão, como a criança então, que ele tal era do reino dos céus, diz ao Senhor: não lhe imputes, Senhor, perdoa os pecados deles que estão cometendo contra mim. Isto é ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio. E não aquele pula-pula, aquelas profetadas que dão e começam e mistério em língua e trazem profecia e dizem coisas que Deus não disse, porque eu sei e convivi no meio. Ouvi tantas profecias falsas, meus amados. Ganhei tanto carro de azul, carro vermelho, carro não sei o que, e Deus vai fazer isso, e não era de Deus, porque eu teria montado uma concessionária. Falsos. É um falso testemunho. Uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, mas estava cheia do espírito do engano. Tem que tomar muito cuidado com profecias, com revelações. Já fui usado em profecias, já fui usado em revelação, tantos em sonhos que elas aconteceram porque eram do Senhor, tantos profecia falada. Eu vou contar só um testemunho para você, porque eu sempre fui vigilante, e Deus não fala a todo momento, toda hora. A palavra dele fala, mas há momentos que o Senhor fala. Usou até mesmo um burro para falar com o profeta burro, que foi Balaão. Então ele usa sim. Como eu disse, lá em Jó está escrito que Deus fala de uma maneira ou de outra para que o homem venha a se atentar e se desviar do mal. E certa vez, nós fomos visitar um irmão, fomos tomar um café, e lá nós fomos orar, compartilhar as coisas de Deus, uma visita formal, comum. E no final daquela oração, eu não sei te explicar, eu não consigo, porque isso é espiritual, não tem explicação. Algo que é incomum. Veio aquela palavra no meu coração. Falou no meu coração. Falou na minha mente. Fala a este casal que eu vou dar um presente a eles. E Deus fala pouco, viu, irmão? Eu falei, mas falar que vai dar um presente para eles. Tá tudo fora de contexto. Deus é sempre assim, cheio de mistério. Mas eu falei, não vou falar não, Senhor. Não vou. Fala a eles que eu vou dar um presente. Eu falei, não vou, Senhor, mas o que o Senhor vai dar, Senhor? Eu comecei ali, isso já estava no final da nossa visita. Foi no final, na oração final, nós demos a mão ali, tínhamos tomado café, tudo, comido salgados, coxinha e tal. E o Senhor falou, fala. Eu falei, mas Senhor, o que o Senhor vai dar para eles? Eu queria saber, Senhor, como que eu vou falar? Eu tenho muito temor. Eu tenho esse dom, o Senhor me deu,
Mas eu muitas vezes paguei preço, mas não entreguei, porque eu tinha o temor. Mesmo que há muita confusão na nossa mente, na nossa carne, há muita confusão. Mas tem pessoas que se deixam levar. É de Deus, e vai falando uma profetada. O diabo não usou a boca de Pedro. Então temos que tomar muito cuidado. Mas então ali, naquele momento eu falei: Senhor, o que é? O Senhor falou assim: fala para eles que eu vou dar uma criança, eu vou dar um bebê para eles. Então aí, quando o Senhor falou isso, no meu coração eu ouvi essa voz e eu falei: bom, mesmo assim eu relutei, mesmo assim eu ainda, meu Deus, só que eu fiquei ele me torcendo: não vou, não é de Deus, é da minha carne, e aí não tem jeito. Quando é Deus, realmente, e se nós se pormos na posição de que é pó, eu falei: Senhor, não vou entregar, eu sou pó, eu sou carne, falsa profecia, temos essas coisas, Senhor, curando ali, eu não vou entregar. Quando eu vi, eu estava falando: irmãos, Deus mandou falar, eu não queria falar, estou relutando, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, vai dar um presente para vocês. Eu não ia entregar, insistir, pedir ao Senhor: o que é que o Senhor vai dar para vocês? Deus, na sua misericórdia, disse que vai dar. Ele foi para dar um bebê para vocês. A irmã vai ficar grávida, vai engravidar e vai ter um bebê. Ela abaixou a cabeça e o marido dela ficou quieto, os irmãos tudo apreensivos daquilo. Ela falou: irmão, impossível ficar grávida. Eu falei: irmã, o senhor falou. Eu falei: veja bem, irmão, eu vou contar uma coisa para o irmão. Eu sou estéril, eu não posso ter filhos. Eu falei: pronto, falsa profecia. Eu não falei, Jesus? Eu não falei, Senhor? E aquilo me deu uma tristeza no mesmo momento da minha pessoa. Eu falei: meu Deus. O Senhor falou: fala a ela que se for da minha palavra se cumprirá, mas se for da carne do homem, você será envergonhada. Até me emociona, irmãos. Então eu falei assim: diz assim o Senhor, para dizer para você, que se é do Senhor prosperará, mas se é do homem, no caso o Senhor está dizendo, a minha pessoa será envergonhada se for uma falsa palavra que vem do Senhor. Aí aquela mulher, então, ficamos todos sem graça. Eu fiquei passando como falso profeta, porque ela era estéril e todo mundo ficou apreensivo. Ixi, ela é estéril, não entrega uma coisa dessa, não é de Deus. Aí ficou pairando naqueles corações aquela profecia, aquela palavra que eu profetizei, que o Senhor entregará no meu coração. Saímos dali, até mesmo entristecido eu, no meu coração. E todos aqueles irmãos que estávamos juntos, todos amigos da igreja, também. Irmão, você vê, né? Irmão, se é de Deus vai se cumprir. Alguns queriam até, me confortar, mas o Espírito Santo me confortou. Então, mesmo assim, eu como ser humano, homem, saí muito triste. Eu falei: Deus proverá. E nós fomos embora, continuamos a trabalhar normalmente na igreja, meus trabalhos secular. Passaram-se alguns meses. Minha esposa saiu um certo dia, encontrou ela num terminal de ônibus. E ela então já estava naquela posição de grávida. Encontrou minha esposa e pai do Senhor, e tudo bem. Olha, irmã, Deus seja louvado na vida do presbítero João, nosso irmão João. Diga a ele que aquela profecia veio do Senhor. Mesmo que eu estéril, o Senhor me concedeu a graça. Estou grávida. Se eu não me engano, estava de 7 para 8 meses, já bem gestante. Então minha esposa chegou e me contou essa história. Falou: João, lembra aquele ato que aconteceu alguns meses atrás? Deus o fez na vida da irmã Adriana Escobar. Ela era uma levita, ela louvava ao Senhor, era cantora. E tinha um pequeno ministério com seu esposo e sua família. Então, irmãos, eu contei só uma de várias. Até mesmo estou trabalhando num projeto de fazer vídeo contando histórias verídicas que eu vivi dentro da igreja, para que você e muitos dos irmãos venham reaviver ou avivar na fé.
Em crer que o Senhor, em crer que o Senhor Jesus, em crer que o Senhor nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele não muda. Ele fala em sonho, ele fala em profecia, mas principalmente na sua palavra. A fonte é a palavra, a Bíblia é a palavra. É nela que você tem que crer, mas que existe a possibilidade de, quando ele quiser falar, ele vai falar com você, como falou comigo usando outras pessoas. Usou homens verdadeiros de Deus e permitiu que muitos endemoniados vieram também profetizar coisas mentirosas. Então isso vai existir dentro da noiva de Cristo. Falsos profetas, adivinhos, homens de Deus, mulheres de Deus, homens do diabo, filhos do diabo. Isso vai existir, sempre existiu e sempre existirá até o dia que o Senhor aniquilará tudo, a justiça e juízo, e nos levará à eternidade dos céus, aqueles que obedeceram, que estão na palavra, e lançará os enganadores, mercenários no lago de fogo. Então aqui nós podemos ver que eu e você não estamos isentos de passar afrontas. Por exemplo, também, eu estou há 5 anos desempregado, só vivo de bico. Tenho sido mais abençoado com o meu suor nesses 5 anos do que todo o restante da minha vida. Sabe, o pouco dinheiro que eu tenho dos meus empreendimentos, que são pequenos, eles se multiplicam, porque eu nunca preguei a maldita teologia da prosperidade, mas eu preguei: buscar o reino dos céus, irmão. Busque o reino dos céus. O resto Deus vai fazer. Creia no Senhor Jesus. Creia naquela primeira palavra que Jesus disse: busca o reino dos céus, que tem mais coisa que será acrescentada. Eu falo, irmãos, se você buscar com sinceridade, com amor, não por interesse, nem por barganha, Deus vai abençoar teu lar. Deus vai abençoar teu trabalho. Deus vai conceder os desejos do teu coração, segundo a vontade dele, porque às vezes a nossa vontade não é do Senhor e vai nos desviar, vai tirar nós do foco da verdade. Às vezes o dinheiro, a matéria, nos traz ficamos acomodados, está tudo bem, e relaxamos. Então sempre preguei isto, e sempre eu posso dizer para vocês que o que eu prego são verdades do Senhor. Não preciso mentir, porque se mentir seria filho do diabo. Sempre fui próspero, não milionário nem rico, mas sempre Deus supriu a minha necessidade, a necessidade das minhas filhas, da minha esposa, abrindo portas. Portas se fecham. O inimigo, muitas das vezes, Deus deixa ele nos provar, ao qual nós podemos também observar que pela palavra do Senhor Jesus, usada pelos profetas, pelos apóstolos, sempre também, como está dentro desse contexto, vou lembrar a vocês ao qual o apóstolo Pedro disse: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha vos acontecesse. Mesmo que você seja cheio do Espírito Santo, tem os dons espirituais, o apóstolo Pedro te alerta a mim e a você: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha vos acontecesse, pois a vossa fé é mais provada que o ouro. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado receberá a coroa da vida. Então nós vamos ter os percursos nesta vida, terão provações, mas um homem cheio do Espírito Santo vence. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, não de nós mesmos. Somos mais que vencedor por aquele nos fez vencedor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o que? O Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo, a palavra que está dentro de você. Então você sobrevive, possa ser que você seja assassinado como foi Estevão, possa ser que você seja pregado como está nas histórias, como Pedro foi pregado de ponta cabeça. Tá como muitos dos mártires que morreram, irmãos que foram lançados em lugares, em covas, presos, assassinados, queimados nas ruas, nas praças, lançados em coliseus para ser devorados por leões, estraçalhados. Como diz a história, que muitos morriam sorrindo, cantando, louvando ao Senhor. Isso é ser cristão. Isso é ser um homem cheio do Espírito Santo. Isso é ser um jovem cheio do Espírito Santo. Exemplo também, um jovem cheio do Espírito Santo, José. Mesmo que tentado
pela mulher de Potifar, ele venceu. Ele fugia do pecado. Ele falava: longe de mim de pecar contra o meu Deus. Então pode ter certeza que o Espírito Santo, o Espírito estava nele, o Espírito de Deus estava nele, e ele venceu. Olha só, depois nós vemos que então Estevão morreu apedrejado e pediu que o Senhor perdoasse a eles, não lhe impôs esse pecado. Vamos lá para Gálatas capítulo 5, verso 22 a 25. Olha só, um homem cheio do Espírito Santo. Vamos ver? Mas o fruto do Espírito Santo, é o amor, é a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Tem isso na vida de um cristão? Você vê isso na vida de um amigo, de um irmão que se diz estar na igreja, que professa a fé, que vai até os cultos, que está até louvando, canta louvores, canta na banda, faz parte do corpo de obreiro, prega o evangelho. Você vê isso? O Espírito, você vê o Espírito do amor nele? Ele tem amor? Ou só fica falando mal, ou só fica criticando? Ele é uma pessoa alegre, que tudo que ele fala, ele alegra do que fala em Cristo Jesus. Me alegro na volta de Jesus, me alegro de falar que Jesus vai voltar. Ou ele só se alegra em pregar a prosperidade e receber bênçãos materiais. Há muita diferença em estar alegre, em ter Jesus, do que estar alegre em receber benefícios em campanhas que, digamos, de ostentação, de querer ganhar e ter mais. Mas o fruto do amor, alegria, esse irmão, essa irmã te traz paz. É paciente ouvir, porque geralmente nós só queremos falar. Mas quando eu sento, aqui eu só estou falando, mas quando eu sento ouvir o irmão, uma irmã, eu deixo que fale. Pode falar, fala. E eu gosto de ouvir, porque eu sei que as pessoas querem falar, querem desabafar os seus problemas, problemas conjugais, problema com filhos, problema no trabalho, perseguição, enfermidades. E com isso, muitas das vezes, eu levo ao encontro dessas pessoas a realidade da palavra. Então tem que ter paciência, mansidão e domínio próprio. Porque muitas das vezes nós só queremos falar, como eu disse, não queremos escutar. Temos que ter domínio próprio, de reconhecer que nunca nós chegaremos à perfeição. Porque se chegarmos à perfeição, seria como Enoque, Deus nos arrebataria e levaria embora. Porque nunca chegaremos a esse ponto, a não ser no dia que o Senhor nos transforme esse corpo de humilhação em corpo de santo. Contra essas coisas não há lei. Então, contra essas coisas, se você é cheio do Espírito Santo, nenhuma lei terrena e espiritual tem para desabonar a tua conduta para com Deus. Mas é aprovado. Pelas Escrituras você é aprovado. Se você tem essas qualidades, você continua sendo um pecador. Mas é claro que essas qualidades superam todas as imperfeições. E nessas as imperfeições que estão em ti, na fidelidade de Jesus, por você viver isso, Ele vai te lavar com seu sangue, te purificar, te dar vestes novas, e te dará uma coroa da vida, novas sandálias e uma aliança, ao qual te faz herdeiro juntamente com Ele, junto do Pai. Olha só, e os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Cheio do Espírito Santo, é isso aí. Não é pula-pula, não é profetada, não é ficar falando em língua, 1500 línguas ali, que você não entende nada. Não, não é isso não. Não proibais falar em língua, diz o apóstolo Paulo, diz, não proibais. Mas cada um fale consigo, com moderação, né? Com respeito, respeitando até mesmo o irmão. Às vezes vira aquele espetáculo, aquela coisa horrenda. E não pode. O apóstolo Paulo exorta e ensina. Se vivermos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Se vivermos na palavra, nós também andaremos na palavra. Então, amados, um homem cheio do Espírito Santo é isso aí. É como Barnabé, é como Estevão e os demais que foram eleitos.
Um homem cheio do Espírito Santo tem enfermidades. Um homem cheio do Espírito Santo pode ser assaltado, pode tomar uma bala perdida. Um homem cheio do Espírito Santo morre, vai falecer, vai voltar ao pó, como qualquer um dos outros homens mortais. Um homem cheio do Espírito Santo passa tudo isso, mas ele tem o corpo glorificado pelo Senhor Jesus, imortal. Agora, um homem cheio dos dons espirituais, ele pode se perder, ele pode até morrer e ir para o inferno, por querer usar os dons, ou de achar que está cheio do dom, e até mesmo entregar falsas profecias, falsas revelações. E Deus vai requerer de cada um de nós. Então seja um homem, seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Se torne como uma criança, no sentido de amar, de perdoar, de paciência, de bondade, de amabilidade, como disse a palavra. Ame teu próximo como a ti mesmo. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O segundo mandamento, amarás, ao teu próximo como a ti mesmo. É isso que ensina a Escritura. Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele vai viver esses ensinamentos, essas doutrinas que o Senhor deu. E como eu disse, que dons espiritual não salva ninguém. Então, pela árvore, a árvore se conhece pelos frutos. A árvore você vai discernir e conhecer pelos frutos. Se ele produz esse fruto que eu li aqui, então ele é de Deus. Então ele vai estar cheio do ser Espírito Santo. Mesmo que ele tenha os dons e ele não viver essa palavra, ele é um falso profeta. É uma falsa profecia. A palavra diz bem claro que o amor cobre a multidão de pecado. O amor cobre mesmo a multidão de pecado. Vejam bem, sobre os dons espirituais, o que o apóstolo nos ensina, que ainda que eu e você conhecêssemos todos os mistérios, falasse todas as línguas dos anjos, ainda que nós vendêssemos todos os nossos bens e desse aos pobres, ainda que nós desse nosso corpo para ser queimado em favor de alguém, de nenhum proveito teria. Isso são dons. Dom de receber a riqueza, dons de até mesmo dar a vida pelo outro. Mas se não tiver o amor, qual é o amor? Quem é o amor? Jesus. Se nós não tivermos amor, de nada disso adianta. Mas esse amor muitas vezes confunde-se com essa ideia do mundo. É o amor, esse amor que se não tiver amor é ter Jesus. Porque quem tem Jesus tem o amor. Quem não tem Jesus não tem o amor. Ele é caído, ele é condenado à eternidade. Está destituído agora. Agora quem tem Jesus? Então tem o amor. Dele tem validade para a passagem para a eternidade da salvação, da eternidade em Cristo. Então diz que por mais que eu e você dermos todos os nossos bens, dermos nosso corpo para queimar no fogo em prol de alguém, se nós não tivermos Jesus, que é o amor, de nada, de nenhum proveito lá. Por isso eu digo para você, seja cheio da pessoa do Espírito Santo, do ser do Espírito Santo, e não de dons. Se você tiver o dono do dom, que é o Espírito Santo, talvez ele te dê aquilo que ele sabe que você não vai se desviar, não vai usar com usura, não vai usar por vangloriar, para se gloriar, não. Então ele vai te dar os dons que for necessário. Talvez não tenha nenhum, mas você é o templo dele. Por isso que as Escrituras dizem bem claro assim, que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus, como disse no princípio dessa fala, não habita em templo feito por mão de homens, mas você é o templo do Espírito Santo. Então ele diz assim, aquele que destruiu o templo de Deus, que sois vós, que vós não sois de vós mesmos, vós sois do Senhor. Aquele que destruiu o templo, se eu destruir esse templo que pertence a Deus, Deus vai me destruir. Destruir o que? Eu? A minha carne? Não, o meu espírito. Serei condenado ao inferno. Então, busque com zelo os dons. Mas principalmente, o maior de todos, o qual o apóstolo Paulo ensina, de profetizar.
Não é ficar falando em língua, não é ficar entregando profetada, não. De profetizar, de pregar, de evangelizar o que está nas escrituras. Faça isso, que você vai amontoar tesouros no céu, e Deus te recompensará. Diz a palavra que tudo que o homem semear, isto ele colherá. Então plante coisas boas, para que você colha coisas incorruptíveis. Quando você prega e vive a verdade, você está juntando tesouros no céu e não na terra. Faça isso, e você será bem sucedido, no sentido de tudo que tiver de vir na sua mão e Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Não que você esteja isento de passar, como eu disse, por tempestades e provações, como todos os profetas, os apóstolos e até hoje irmãos passam. Entenda que muitas das vezes as situações que você vai passar, tristeza e angústia, vai ser provações. Entenda que muitas das vezes você vai estar passando por tristeza, luta no lar, luta no trabalho, enfermidade, e muitas das vezes essas coisas vão ser provações na permissiva de Deus. Mas você vai orar, você vai clamar, e na vontade do Senhor ela vai se retirar. Nós temos sim que orar. Você tem que orar sim, repreender as obras do diabo. Não diz a palavra que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os demônios, contra as potestades, contra os principados das trevas. Então o Senhor Jesus pisou na cabeça de Satanás, e ele disse: eu vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Então ele te deu essa autoridade. Quando vier a enfermidade, ore, e Deus vai operar no nome de Jesus. Esses sinais vão seguir o que crerem no meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e curarão, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Mas isso não é o princípio da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Amém, meu amado? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.